Bom dia, né? Bom dia. Aqui agora são 9h52, é quase 10 horas. Tá um belo dia, um céu azul e 2 graus abaixo de zero. Pois é. Mas chegando para aqui, a primavera é diferente do Brasil. Durante a primavera faz frio mesmo, frio de verdade. Temperaturas de madrugada vão a 4, 5 abaixo de zero, negativos. E durante o dia elas chegam até 9, 10, é uma festa, né? Quando aqui dentro de casa passa de 20, eu desligo o aquecedor. Eu não consigo mais viver no calor, não. Eu já até comentei, infelizmente, a minha saúde não se dá bem com temperaturas elevadas. Por isso que eu gosto de Nibiru. Enfim, vamos começar. Uma forma um pouco descontraída, porque a situação não é para ninguém ficar alegre. Claro que não. Mas se nós não mantivermos o espírito alegre, o espírito livre, é bem pior. Já que é inevitável, vamos enfrentar isso com uma certa desenvoltura, né? Porque pânico e medo são destruidores. O medo destrói tudo. Então não podemos fazer nada. Os homens do poder é que estão mandando. Nós aqui embaixo da pirâmide só podemos tentar nos proteger e entender o que está acontecendo. Como eu falei no vídeo anterior, não tem como eu saber notícias aqui na Holanda. E às vezes eu tento acesso a alguns canais que estão transmitindo para o Brasil, vem uma notícia dizendo que esse canal não pode ser acessado no seu país. Então, eu sei pelos canais brasileiros, alguns eu acompanho que pegam notícias desses canais que estão proibidos, como o Rogério Anitablian, a Arte e Defesa, Arte da Guerra, do comandante Farinazo, entre outros. Eu assisto o Pingo nos Is, etc. Vejo também o Partido da Causa Comunista Operária. Eu vou filtrando, porque eu sempre comento nos vídeos. Não adianta ficar ligado só em um canal. Vocês têm que olhar os outros, filtrar, ver o que um está falando e o outro, comparar e fazer, e tirar suas conclusões. O mundo está cheio disso. Ninguém é dono da verdade. Então as notícias que chegam aqui para mim são horrorosas. Parece que nós já ganhamos. E não é bem assim que a coisa está acontecendo. Então só estamos vendo de um lado. Ontem foi segunda-feira, a primeira segunda-feira do mês, eu estou mostrando o vídeo aí para vocês, é apavorante, as sirenes tocam, sirenes de alarme, de ataque aéreo. Em toda a Holanda, são mais de 4.000 sirenes, elas tocam todo dia, toda primeira segunda-feira do mês, durante 1 minuto e 16 segundos. Só que essa última vez, né, ontem, veio seguido de avisos do governo que é um treinamento, evidente, mas se elas se repetirem, forem constantes, né, e durarem mais do que 1 minuto, evidente, longos, são apitos longos, corra para os abrigos, desligue os aparelhos eletrônicos, procure se abrigar, saia das janelas. Assim, isso é a realidade. Por enquanto é treinamento. Esperamos que isso continue como treinamento. Mas vamos lá começar o nosso vídeo. Muita gente me escreveu nos comentários pedindo que eu falasse sobre determinados assuntos. Um senhor, um cidadão, não sei que senhor, se é um menino, não sei, parece que é um garoto, porque pelo que ele me falou, ele veio aborrecido, que seguiu o canal há muito tempo, deixou de acompanhar, porque ele ligou o que eu falo a questões partidárias brasileiras, que eu não tenho a menor ligação com isso. Eu acho que o Bolsonaro fez coisas ruins e coisas boas, o Lula fez coisas ruins e coisas boas, e por aí vai. Eu sou uma pessoa eclética. Eu vou ver o que tem de bom em cada uma das pessoas. Eu não tenho nada a ver com o governo brasileiro, porque eu nem recebo nada do Brasil, não pago imposto no Brasil. Toda a minha pequenininha aposentadoria está na Holanda agora, era do Canadá. Eu agora estou inserido no sistema holandês. Quem me dá ordens aqui é o primeiro-ministro e o rei. Eu devo satisfações a eles, vivo sob o comando desse governo. Eu estava no Canadá, agora troquei, vim para cá. Mas puxar a conversa para a questão partidária é exatamente isso que nós discutimos em todos esses vídeos. Transforma isso numa briga entre eu estou certo, você está errado, é nós contra eles, meu partido é melhor, endeusamento de pessoas. Ela veio falar que o Bolsonaro era um negacionista, me chamou de negacionista. Não tem nada a ver com isso, esse papo já encheu o saco. O governo holandês reconheceu que errou com o fechamento, reconheceu que as medidas foram estúpidas. Máscara nunca segurou nada, nem lockdown. A questão da doença, ela existiu sim. Toda a minha família pegou. Algumas pessoas morreram, eu sinto muito. Eu também poderia ter morrido. Eu e a Madalena não pegamos nada. Só tomamos aquela meleca que nos deixou na cama. Ela sim foi que nos fez mal.
O mundo inteiro, as estatísticas estão aí. Há pouco tempo morreu um grande amigo no Brasil, em São Paulo. Ele já tinha esclerose, diabético, bebia pra caramba, teve um AVC, foi pro hospital. Adivinha qual foi o laudo? Pois é, tudo falsificado. Ainda vem se aborrecer com isso, vem com esse papo. É a mesma conversa que está levando o mundo para esse buraco. Ninguém quer abrir o olho. Ah, porque o cara é negacionista, fulano. Agora virou moda, é negacionista, é nazista, é fascista, é homofóbica, tudo. A esquerda deixou de ser um partido, deixou de ser um movimento filosófico para ser uma palhaçada que fica seguindo globalista. Porque todos eles são palhaços, zumbis. Os caras estão se matando agora aí por causa disso. Tem famílias morrendo. E fica nessa briguinha. Os caras que comandam não estão nem aí. Eles estão enchendo o bolso de dinheiro, vivendo em bolhas. Quem vive em bolhas são eles, não sou eu. Eu não vivo numa bolha. Eu já tenho bastante tempo de vida e conheço muito dela e já transitei por vários aspectos dela. Então, amigo, seja feliz. Vá em frente. Leia mais. Liberte sua mente. Tá? Eu só tinha essa bronca, porque de todos os comentários, um só, o cara disse que está há muito tempo no canal e se aborreceu com isso. Eu não sou um negacionista, eu só não sou... Não tenho a mente estreita, não. Respondendo mais um questionamento. Um cidadão, um senhor, também não sei se é um menino ou um senhor, mas ele fez uma pergunta interessante. Ele falou, por que eu não falo do nióbio? Essa história também tem a ver com política. O nióbio não é... O Brasil é rico em nióbio. As maiores minas do mundo estão em Araxá. Aí fala, por que não fala do nióbio? Que o nióbio, olha só, o nióbio puro, ele não vale nada, ele não tem como. Se você chegar num aeroporto, eu falei dos diamantes, porque o nióbio no Brasil ainda não é uma commodity. O commodity no Brasil é soja, é petróleo, é carne. Né? O Brasil tem essas commodities, eles vendem minério de ferro. Eu trabalhei na Escavagima, as chapas usadas no navio da Escavagima eram chapas que eram feitas com minério de ferro que saíam do Brasil, né, lá de Carajás, eram exportados em bruto em navios mineiro-graneleiros, eu trabalhei num deles, eram processadas, transformadas em chapas e vendidas de volta para o Brasil. E a Escavagima montava o navio. Isso é uma commodity, né? Mas o nióbio ainda não. O nióbio, se você chegar num aeroporto com um saquinho de diamante, você derruba um governo. Se você chegar com uma mochila cheia de nióbio, você no máximo vai pagar excesso de bagagem. O nióbio precisa de uma usina de processamento para transformar em algo usável nos computadores, nos foguetes, etc. Uma infinidade de coisas. É o minério do futuro. Ele é combinado com outros. Precisa de uma planta. Quando se fala planta, é uma usina gigantesca para processar isso. Então, fica aí a explicação. Ainda não é. Vai ser. Quem sabe? Não sei. Tá ok? Então vamos lá, temos que começar agora por... Vamos continuar no Egito, que é muito mais tranquilo por enquanto. E à medida que surgirem novidades eu não tenho nesse sentido. Né? Nós estamos bem aqui, apreensivos, evidente. Magdalena continua dando uma força lá na empresa do filho dela. Me perguntaram sobre a empresa dele foi uma empresa que ganhou uma chancela real. Trabalhou com inserção de refugiados, não trabalha exatamente com refugiados, ela faz inserção dessas pessoas, algumas vão trabalhar lá para adaptar. A Magdalena domina 4 línguas perfeitamente e ela trabalha nessa ajuda, ajudando esse povo a se integrar no sistema de vida europeu holandês, que é bem complicado. Eles já chegam com o problema da língua, e como eles chegam só com uma mochilinha, quando chega com a mochilinha. Né? Então isso é fantástico, a empresa dele trabalha com essa turma, inserindo eles no sistema holandês. Mas tem outros empregados, evidente. Enfim. Vamos lá, começar por aqui. Qual é a diferença, que explica tudo isso que eu vou falar agora, qual é a diferença entre um olho de vidro e um olho de banqueiro? Isso é um ditado bem antigo, eu aprendi na adolescência. É muito simples. A diferença entre um olho de vidro e o olho de um banqueiro é o componente de ternura que existe no olho de vidro. E isso explica tudo. Tudo. Pois bem, e o divisionismo é a ordem padrão dessa turma. Vamos dividir. Porque enquanto eles se matam entre eles, se brigam entre nós, a gente aqui faz a festa. E isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos está agora sendo destruído por dentro, com vários movimentos ditos sociais, está só minando. Né? Vai minando. O Canadá também, e é assim que eles trabalham. Eles colocam um palhaço no poder, né, e manipulam esse palhaço
por trás. Sabem quem é o palhaço que eu estou falando, né? É daquilo da Europa que está agora. E a imprensa do mundo inteiro coloca o cara como herói. Ele nunca foi herói. Ele é um palhaço. Enfim, eles abriram com isso a caixa de Pandora, né? Então nós vamos lá. Eu tenho um texto aqui muito interessante que eu vi de um faraó. Isso é muito legal. Deixa eu só separar aqui o texto para vocês verem. Estamos voltando para o Egito. Está mais tranquilo lá. Pois bem, eu estava lendo um livro de 1964. Eu li esse livro quando eu tinha 14 anos. Ele é de 1964. Peter Colosimo. Um dos primeiros começou a falar sobre essa interferência extraterrestre, sobre seres de outras dimensões, de outros planetas, etc. E eu estava lendo sobre o papiro Harris. Esse papiro ele é conhecido como The Great Harris Papyrus, o grande papiro de Harris. Harris é o nome do cara que comprou, né? Ele tem 41 metros de comprimento. É o papiro mais longo conhecido do Egito, tem cerca de 1.500 linhas de texto, e ele fala, e o que é interessante é que ele fala sobre o dilúvio, sobre o grande flood, a grande inundação. É um texto escrito na língua hierática, né? Consiste em uma lista de relatórios, inclusive doações ao templo, e tem um resumo do reinado que foi de 1186 a 1155 a.C. do rei Ramsés III, da 20ª dinastia. Tudo que eu falo para você sempre é das de 18ª para cima, dali para baixo não sei nada. Mas ele tem um texto interessante, além de falar sobre o dilúvio, que nós vamos falar mais na frente. Tem uma seção que ele escreve o seguinte, é a seção histórica, né? Ele diz que Setinacter, o pai e predecessor de Ramsés III, restaurou a ordem e a estabilidade no Egito após um período de conflito civil interno. Teve uma guerra civil muito grande, é parte obscura da história do Egito, né? Expulsando os seguidores asiáticos de Irshu, que ninguém tem muita certeza de quem era. O próprio Ramsés III reorganizou a burocracia estatal, o exército, ele travou guerras contra os povos do mar, também existem muitas dúvidas quem eram esses povos do mar, e afirma tê-los subjugado e feito deles súditos do Egito. Os edomitas também foram subjugados. No oeste ele parou as incursões dos líbios, Mesresh, e os estabeleceu no delta ocidental do Nilo. Suas atividades econômicas incluíam a escavação de um grande poço em Ayam, uma expedição a Punt, uma região mal definida no chifre da África, a importação de cobre de Ática e uma expedição à península do Sinai, retornou com pedras preciosas. Melhorando a qualidade de vida do egípcio comum, né? Ele plantou árvores para a sombra, olha que coisa linda, protegeu as mulheres para que pudessem ir livremente onde quisessem e quando quisessem, desde que o Egito estivesse em paz. Preste bem atenção, isso tem 3.000 anos. Ele falou que as mulheres podiam andar à vontade. As mulheres tinham uma liberdade muito maior do que as mulheres tinham até a década de 70 no nosso mundo. Então, mercenários estrangeiros poderiam viver com as suas famílias nas cidades de guarnição, onde eles ficariam baseados, poderiam trazer suas famílias. No geral, ele estava convencido de ter superado muito a sorte de todos os habitantes do Egito, fossem eles nativos ou estrangeiros. Que grande rei, né? É isso que eu falo, não tem pessoa bonzinha. Ele fez guerra, ele fez prisioneiro, o cara tem história dele, estão falando, era um grande combatente. Mas depois que a coisa acabou, ele trouxe a paz e trouxe o conforto e melhorias para todo mundo, inclusive para os escravos. Mas vamos lá, continuar com o dilúvio. Vamos chegar no dilúvio universal, não é? Já comentei vários vídeos, que todos os povos do mundo têm uma memória dessa grande inundação. Então você vê, meu caro Conisby, que o mundo é governado por personagens muito diferentes do que é imaginado por aqueles que não estão atrás das cenas. Isso foi dito por Benjamin Disraeli, ele foi primeiro-ministro da Inglaterra. Esse senhor Benjamin Disraeli, ele foi o primeiro conde de Beaconsfield, teve uma série de títulos nobiliárquicos no tempo da Rainha Vitória. Ele foi um estadista britânico e conservador que serviu 2 vezes como primeiro-ministro do Reino Unido. Ele desempenhou um papel central na criação do Partido Conservador Moderno, definindo suas políticas e seu amplo alcance, né? Só que isso foi em 1800 e pedrinha. Ele nasceu em 1804 e morreu em 1881. Olha como
Nada é novidade nesse mundo, tudo se repete. Bom, ainda não liguei o transportador, a máquina do tempo não. Agora tem mais uma coisinha para falar com vocês. Depois nós vamos para o Egito, ou para Noé, a história de Noé. Então vamos comentar sobre isso. Nós vemos que a história é sempre igual. Tem que conhecer o passado para entender o presente e projetar o futuro. Então nós sempre nos questionamos, o tempo todo nós estamos questionando os nossos vídeos aí, né, que tudo que nós estamos experimentando em nosso mundo tem algum tipo de plano racional por trás disso. Porque agora nós entendemos por que tanto os partidos republicanos como os democratas, seja lá o partido que for aí no Brasil, eles são basicamente dirigidos pelas mesmas pessoas. O mesmo dinheiro financia ambos os lados, ou todos os lados. Agora nós sabemos do trabalho de muitos historiadores que passaram a vida trabalhando em pesquisa e que olharam os dois lados dos conflitos mundiais, que sempre foram financiados pelas mesmas pessoas. Nós vimos no vídeo passado. E está acontecendo agora, nesse exato momento, aqui na Europa. Já aconteceu no Oriente Médio. Está acontecendo também no Oriente Médio. Nós já falamos várias vezes que isso aí parece ser um método para a loucura, para um hospício, um planeta hospício prisão. Está tudo acontecendo agora no mundo. Nós já sabemos também que não podemos depender da veracidade dos nossos líderes, são todos. Aquele que não dança a música vai ter que aprender a dançar. Se não, vai dançar. É assim que a coisa funciona. Tiraram o Trump, estão querendo tirar aí o Bolsonaro, Putin, etc. Eles estão dançando uma dança que não é a dança da grande maioria. Os nossos líderes são enganados. Existe uma ciência que eles estão seguindo e eles têm a sua própria agenda. Esse grupo que está lá atrás, eles têm esse método da loucura, eles têm suas próprias agendas e nessa agenda você não está incluído. Nem eu. Essa agenda também não inclui muito dos nossos políticos, pois às vezes que eles se sentiram impotentes e manifestaram-se como contra tudo isso. Aconteceu também lá em 1922, o prefeito de Nova York, John Heyland, disse: a verdadeira ameaça da nossa república é esse governo invisível, que como um polvo gigante se estende por toda a cidade, estado e nação. Como o polvo da vida real opera sob a cobertura de uma tela autocriada, a Matrix. À frente desse polvo estão os interesses de Rockefeller, Standard Oil, um pequeno grupo de poderosas casas bancárias, geralmente chamadas de banqueiros internacionais. Governo de estados para os seus próprios propósitos egoístas, e eles praticamente controlam ambos os partidos políticos em relação aos Estados Unidos. O que eu disse, no entanto, é que eles controlam ambas as partes, entre muitas outras coisas nesse mundo. É isso que nós estamos batendo nessa tecla desde que eu comecei a fazer vídeo aqui no YouTube. Dessas organizações, né, a Irmandade da Serpente, que queriam chamar, tem outras subdivisões, maçonaria, etc., estão embutidas todas aí. Esses conflitos todos que estão existindo agora no mundo exigem dinheiro e cooperação. Os conflitos mundiais exigem bancos mundiais e fundos monetários internacionais. Todos os grupos profissionais têm ordens fraternas. Né? Médicos, advogados, todos eles têm seus grupos, arquitetos, engenheiros. Ele tem suas próprias ordens fraternais específicas. E no mundo bancário, da mesma forma. Eles se entendem entre eles, eles conversam entre eles, tem normas que existem entre eles. Regras que não se aplicam ao nosso mundo aqui. Eles têm a mesma ordem fraterna na banca e na política. No banco, aliás. No entanto, nós não sabemos nada disso, somos proibidos de ter acesso a isso, porque isso não é da nossa conta. Essa ordem fraterna na política e no setor bancário é conhecida há muitos anos pelos que estão lá dentro, né? Pelos que trabalham com eles. Na grande maioria, quase a totalidade. Ela sempre foi conhecida por diferentes nomes, Irmandade da Serpente, Parará, né? Em diferentes países, cada uma tem um nome. O melhor nome, não existe um nome exato para isso. Por isso que eu chamo sempre a Irmandade da Serpente Corrompida, porque inclui todas elas, né, que administram a política, sistema social, monetário e saúde, vai por aí afora. Essa cúpula, né? Então, eu estava olhando lá o livro de Israel, ele na época coloca a culpa dos maçons. A maçonaria, de uma certa forma, desempenha um papel quase em todos os governos do mundo. O governo americano foi fundado pela maçonaria. O Dom Pedro II no Brasil era da maçonaria e foi derrubado por ela. Essa está uma operação em todo mundo, mas o que ele quis dizer no livro dele, lá em 1880,
é que ele estava falando da maçonaria azul, que é a maçonaria azul, ou a loja maçônica da sua cidade. Ele não tem nada com isso, ele não está falando dessa maçonaria que tem aí no bairro, como tem. Eu conheci vários amigos que trabalham pela comunidade, fazem serviços comunitários, etc. Não, não é essa. Ele está falando daqueles que moram do outro lado da rua, daqueles que moram do outro lado do muro, que estão lá no nível que ninguém desses daqui dessas lojas comuns tem acesso, né? Ele diz que ela é velha o suficiente e organizada para operar por trás de todos os governos do mundo, por trás das instituições fraternas e por trás de sistemas monetários internacionais do mundo, se eles estão conectados, né? Então, essa pirâmide, né? Essa pirâmide, e que nós só temos acesso na base. Pois é, esquentou um pouco aqui. 22 graus. Quente pra caramba. Pois é, então o Israel ele continua o seguinte, ele fala que os governos de hoje têm que lidar não apenas com outros governos, com imperadores, etc., reis e ministros, mas também com as sociedades secretas que tem em toda parte. E seus agentes inescrupulosos podem, em todo momento e até o último momento, atrapalhar todos os planos dos governos. Ele falou isso em 1876. Pois é. Pois bem, antes de nós passarmos para o momento mais tranquilo, o momento histórico da viagem no tempo, lá, o tempo do dilúvio, vou alguns comentários, porque o momento é muito grave no mundo inteiro. Nós estamos vivendo momentos extremamente graves. E a situação muda a cada dia, muda em horas. Eu queria que vocês vissem lá, eu faço propaganda do canal do Arte da Guerra, que eu acho muito bom, porque ele abrange todos esses problemas de uma forma muito divertida, inclusive, e escuta os dois lados da moeda, né? E é um canal voltado muito para o nacionalismo brasileiro, super importante para vocês. Eu faço, ele nem me conhece, nem sabe quem eu sou, e tem um assunto que eu falo completamente diferente dele, embora às vezes se encontrem, né? Que é o da geopolítica mundial. Eu gosto mais da história do passado, porque o passado está refletindo agora aqui. Procurem ver lá o último vídeo dele sobre a Victoria Nuland, que ela foi secretária de Estado de Política para Assuntos Estrangeiros Exteriores dos Estados Unidos. Essa senhora é o cão chupando manga. Ela é um agente secreto de saias, um 007 de saias, né? Ela apronta pra caramba, ela promove isso, ela pertence a uma... ela é diplomata, né? E ela teve uma influência muito grande nesse conflito que está acontecendo aqui agora. Eu soube que agora houve uma reviravolta muito grande, a China está cobrando satisfações dos Estados Unidos sobre encontraram vários laboratórios químicos lá, nessa região, agora, aqui, perigosíssimos. E aí a coisa está estourando na mídia, não tem nem como esconder, ela está respondendo lá no Senado americano sobre isso, que ela já sabia dessa história, dessa implantação desses laboratórios lá, de guerra química. Eles acusaram o Iraque disso, não acacharam nada, agora colocaram aqui na Europa, né? A coisa é barra pesada, pesadíssima. Muito barra pesada. Como dizia Jesus Cristo uma vez, falou, eu muito poderia vos falar, mas vós não irias suportar. Eu não posso falar, não tem como eu falar tudo que eu sei. E essa senhora, ela tem o clearance, tem um nível de acesso a informações nível 5, level 5, no nível 5. Então imagina que tem mais 5 para cima. É muito barra pesada o que se esconde por baixo dessa Matrix. E ali, agora eles foram lá procurar o Maduro para comprar petróleo. Até a semana passada era inimigo número 1, hoje é amigo. Quer vender teu petróleo? Ele já soltou 2 americanos que estavam presos lá. O americano tem a maior reserva de petróleo do mundo, né? A reserva estratégica, ela é conhecida pela sigla SPR, do inglês Strategic Petroleum Reserve. É um armazenamento de combustível em cavernas, mantido pelo Departamento de Energia dos Estados Unidos. Eles têm uma quantidade enorme. O estoque anual é de 695 milhões de barris, equivale a quase 2 meses de consumo, 2 meses, não, 1 mês e pouco de consumo, nos atuais níveis, que eles suportam o tranco por 1 mês e algumas semanas, né? Eles começaram em 75, porque os Estados Unidos não exploram petróleo no território dele. Tem pequenas empresas particulares, lá não é estatal, eles exploram no Golfo do México, compram, que é muito mais barato, né? Eles mantêm esse comércio todo, e tem suas reservas estratégicas, não só em depósitos de cavernas, que eram antigas minas de sal, no sul dos Estados Unidos, como embaixo no subsolo, que eles têm bastante também, mas não exploram.
né? Eles cortaram agora o fornecimento de gás do Canadá, interromperam o tal do gasoduto, tudo é que geopolítica, essa mixórdia toda, com um grupo muito poderoso trabalhando por trás, e nós estamos vendo que é para a implantação da agenda final, né? Então são as cavernas de sal que são as mais utilizadas porque o custo de armazenamento é menor e não tem problema de pressão de terreno que provocam temores. Aqui na Holanda se explorou gás, pararam porque estava começando a mexer com a superfície. Eles selam, o próprio a pressão do terreno sela os depósitos, né, e o petróleo fica numa qualidade boa, mantém sua qualidade. É um negócio muito louco, isso não é conspiração, isso é real. Certo? Então procurem saber lá sobre essa senhora, vocês vão entender muito bem como é que a coisa funciona. Ela foi uma das responsáveis por essa guerra híbrida que derrubou o antigo presidente e colocou esse outro palhaço no lugar. Tá? Agora, senhor Scott, vamos ligar o nosso teletransportador para os tempos pré-históricos. Pois é, tem historiadores que acham que o Egito não tem nenhuma informação sobre esse dilúvio universal. Né? Mas tem sim. Mas é que não tem havido um dilúvio, ninguém sabe exatamente. Aconteceu uma catástrofe 10 a 12 mil anos atrás. Pode ter sido em vários pontos com resultados diferentes, né? Inundações muito grandes em um local, menores em outro, alguns ficaram submersos, outros não. Aconteceu alguma coisa que mudou toda a nossa civilização. Porque diz que a tradição do dilúvio ocupa um lugar tão considerável nas memórias lendárias de todos os ramos da raça ariana e os monumentos egípcios, que são gigantescos e bem antigos, não oferecem nem mesmo uma distante alusão a esse cataclisma. Mas tem sim. Os gregos, né, contaram aos sacerdotes egípcios sobre o dilúvio de Deucalião, que seria o Noé grego. Eles responderam que haviam sido preservados dele, bem como da conflagração produzida por Faeton, acrescentando ainda que os gregos eram infantis ao atribuir tanta importância a esse evento. Os egípcios estavam no meio do deserto, né? De acordo com uma passagem de Manetô, né, que não tem muita certeza se é real, ele disse que houve uma interferência de Tot ou Hermes Trismegisto, né, diz que poupou o Egito, né, ele diz que a única menção que o Egito faz a esse dilúvio teria sido a destruição da Atlântida. Então está falando do dilúvio sim, que nós chamamos de dilúvio, né. O Manetô e os egípcios têm um relato muito detalhado sobre a Atlântida e a sua destruição, a sua submersão de uma catástrofe que aconteceu. Então é isso aí. Os egípcios preservaram seus anais históricos, escreveram lá em vários papiros, etc., uma história muito precisa da destruição da Atlântida, que depois eles acham que aí vieram as lendas do dilúvio, né, que na verdade não foi universal, apenas catástrofes locais, e que a única que seria real teria sido essa destruição da Atlântida. Fica aí um ponto bom para pesquisar. Tem que futucar esses documentos dos museus. Se eu fosse mais novo, faria isso. Na próxima vida eu vou fazer, né? Então, nós temos aqui, bater um aspecto muito importante, que é a palavra Noé. Né? A palavra Noé, ela é universal. Então, Ma é uma palavra antiga para mar, de modo que Manu poderia significar Noé das águas. Manu é o Noé indiano, hindu. No Antigo Testamento hebraico, a palavra água e águas, né, são ambas traduzidas por Ma'im, Ramaim, águas, né, com a sílaba in sendo a terminação de plural no hebraico padrão. Então o prefixo ma pode ser muito bem a forma original de mar, em português, mer, né, em espanhol e em francês, le mer, ambos latim mare, né? E como a palavra inglesa chamada marine, né? Em sânscrito, o nome Manu veio a significar apropriadamente o homem ou humanidade, já que Manu, ou Noé, foi o pai de toda a humanidade pós-diluviana. A palavra está relacionada ao germânico Manus, o fundador dos povos germânicos ocidentais. Manus foi mencionado pelo historiador romano Tácito em seu livro Germânia. Manus é também o nome do lituano Noé. Outra forma sânscrita é Manusa, que está intimamente relacionado a Maniska, sueco. Ambas palavras com o significado ser humano. Olha, essa interligação é fascinante. O mesmo nome pode ser refletido no egípcio Menés, o fundador das dinastias egípcias, fundador da primeira dinastia, Menés, né? E Minos, o fundador do primeiro rei de Creta,
Minos também foi dito na mitologia grega ser o filho de Zeus, governante do mar, tudo ligado. A palavra inglesa man também está relacionada ao sânscrito Manu, bem como seus equivalentes em outras línguas germânicas, né? O gótico, mais antiga língua germânica conhecida, usava a forma mana e também gaman, companheiro. O nome Anu, né? Aliás, menes, né? Aqui em holandês é meneer, homem, senhor, né? Então o nome Anu aparece em sumério como deus do firmamento, o deus Anu. E o arco-íris era chamado de o grande arco de Anu, o que parece ser uma clara referência a Noé, né? Vamos ver lá, Gênesis 9:13, quem quiser olhar. Na mitologia egípcia, Nu era o deus das águas. Olha aí, de novo, Manu, Nu, que enviou uma inundação para destruir a humanidade. Nu e sua consorte Nut, outra deusa egípcia, eram divindades do firmamento e da chuva. Nu foi identificado com a massa de água primordial do céu, e seu nome também significa céu. Na África, o rei do Congo, foi do Império do Congo, incluía toda a bacia do rio Congo, agora incorporando os territórios onde existe Angola, Zaire, Cabinda e República do Congo, foi chamado de Mani Congo. Mani era o título nobre dado aos grandes chefes, ministros, governadores e sacerdotes e o próprio rei. Esse império, na verdade, já foi chamado de Império Mani Congo. Na Europa, o prefixo ma aparece muitas vezes assumir a forma da palavra antiga, uma palavra bem antiga para água ou rio. Isso levou o nome Don na Inglaterra e na Rússia e Danúbio nos Balcãs. Os primeiros gregos que viveram nas regiões costeiras foram chamados de Danaoi, ou povo da água. Variante do nome Danúbio inclui Donau, Duná, Duna, Dunaú, Doné. A raiz de todos esses nomes é Danu, que significa rio, né? Ou então fluindo. O rio Letão, Divina, era anteriormente chamado de Duna, por isso também vem da mesma raiz indo-europeia Danu. Então a semelhança de Danu com Manu é bem parecida. Na Índia, o sânscrito Manu também viajou para o leste. No Japão, Manu se transformou em Maru. Maru é o prefixo de todo navio japonês, Tokyo Maru, Kobayashi Maru, da Star Trek. Todos os navios japoneses têm essa palavra Maru, né? Qualquer coisa Maru, tem o nome Maru. Na mitologia chinesa nós temos o deus Hakudu Maru, na japonesa, que desceu dos céus para ensinar as pessoas a fazer navios, né? Esse nome está associado a Noé, né? Em chinês é Nuwa, olha aí, tá aí. Não tem jeito, tá tudo ligado. Lembranças de algo que aconteceu lá atrás. E cada cultura foi incorporando a sua história. Então isso aí, o nome do Maru dos navios japoneses parece ter começado no século XII e o século XIV, por aí. O senhor de guerra da guerra Hideyoshi construiu o primeiro navio realmente grande do Japão, chamando-o de Nippon Maru. E em japonês, Maru também parece significar um recinto redondo, círculo ou refúgio, de modo que círculo é considerado um sinal de boa sorte. A Arca de Noé, claro, foi o primeiro grande recinto de refúgio. Aliás, na Kabbalah dizem que a arca é uma caixa, é local de repouso, caixa, é um abrigo, né? Foi o primeiro recinto de refúgio. Os aborígenes do Japão, quer dizer, os japoneses originais, é uma tribo chamada Ainu, vive lá no norte do Japão. Eles não têm nada a ver com os japoneses, eles são estranhíssimos, né? Mas são os originais, são muito discriminados, inclusive, lá. Essa palavra Ainu significa homem. A palavra Mai denota homem aborígene. Em algumas línguas aborígenes lá na Austrália ou no Havaí, Manu é a palavra para tubarão. E assim como o nome do deus tubarão. Uma colina na ilha de Molokai, perto ali de Oahu, no Havaí, é chamada de Pumanu, colina do deus tubarão. A palavra para montanha é Mauna. Né? Eu até subi lá com a Madalena, o Mauna Koa, subi o vulcão, nós temos até uma camiseta. Conseguimos subir até a cratera, fomos lá no meio da cratera. Passamos da cratera, fomos até a borda. É o maior, e tem por exemplo, esse Mauna Koa é o maior e mais ativo vulcão do mundo. Nós temos o Diamond Head também, que fica bem ali em Honolulu, esse não está ativo, é uma caminhada, é um parque muito bonito. Também conseguimos subir. Então isso lembra os primeiros colonos do Monte Ararat, onde supostamente desceu a Arca de Noé, que também, né, é uma grande montanha vulcânica que deu o seu nome ao ancestral Manu ou Noé, que é o Ararat. E esse nome, na língua armênia,
né? Tem o prefixo ar, significa montanha, de modo que Armênia provavelmente significaria a montanha de Meni. Essas palavras são super inteligentes. Esse jogo de palavras é uma coisa incrível. Você ficar aqui vai horas, ficar futucando esses livros sobre o assunto. E no continente americano, Manu parece ter significado em várias formas na língua Sioux, nos índios americanos. E tomou a forma Mini, que significa água também. E assim, Minneapolis significa cidade da água. Minnesota significa água azul, celeste. Na língua Assiniboine e Manitoba, que também são outras tribos indígenas, significa pradaria da água. Esse nome também é preservado na província lá no Canadá de Manitoba. Também. No entanto, essa palavra pode ter sido derivada das línguas Cré e Ojibwa, né, outras tribos, do qual Manitoba significa o lugar do grande espírito. E Manitou é o grande espírito dos índios, chefe dos índios Algonquins, lá do Canadá. E na América do Sul nós vamos encontrar o nome Manu na palavra Manágua, na capital da Nicarágua, que vem do Nahuatl, e Managuá, que significa cercado por lagoas. E vai por aí. Vamos chegar até no Brasil. Aqui no Brasil tem aqui o Francisco Lopes de Gomorra, secretário do conquistador Cortés. Ele falou sobre a lendária cidade de Manoa, suposta capital do Eldorado, a cidade do ouro. Dizia-se que Manoa, que significa água de Noé, era a cidade perdida no alto da Serra de Parima, entre o Brasil e a Venezuela. A cidade brasileira de Manaus, no Rio Amazonas, recebeu o nome da tribo indígena Manau, que outrora dominou a região. E na Bolívia é uma cidade chamada de Manoa, ainda tem um rio perto chamado Manu, no Peru. E de fato, vários rios incluem Manu em seu nome. Tem Muimanu, Tahuamanu, Pariamanu, Tucuatimanu, no departamento de Madre de Dios. Então vai embora. Outro reflexo da palavra Noé tem sido a palavra assíria para chuva, que é Zunu. Né? Ele foi o inventor do navio, deus dos portais, etc. Todos esses conceitos são associados a mar, água e Noé. Então, Janos também, uma combinação de Já e Noá, que significa assim o Senhor de Noé. E vai embora pela nórdica e tudo mais. Então, para encerrar, nós temos aqui, na Babilônia, Noé era Utnapishtim, né? Que vem do, está escrito lá, você vamos ler sobre isso no Épico de Gilgamesh. Na Suméria, Zil-Sudra. Na Persa, Jima. Na Índia, é Manu. No Maia, Cox. Na Colômbia, é Bochica. Nos tribos Algonquins, Nabazu. E na tribo Coyote. Todo mundo tem um nome. A grande maioria é bem parecida, né? Mas em todo lugar do mundo nós vamos achar essas histórias. No grego é Deucalion, né? O chinês é Nuaquan, né? Ou Nuamoada, eu não sei pronunciar direito, né? Nuaquen, mas é Noé, né? E no polinésio é Tangaroa, é o deus Tangaroa. E tem uma pancada de livros que falam sobre isso, né? Tem uma lista enorme aí que eu vou colocar, todos em inglês, estão aí no final do vídeo, eu coloco essa lista, porque a gente pergunta, botar aí no finalzinho do vídeo a lista desses livros que eu utilizei para fazer essa rápida pesquisa, é uma leitura diagonal, né? Então, muito obrigado aos que mandam vídeos para mim. Eu não tenho tempo de ver todos, indicam canais. Eu sigo uns canais muito específicos ali. Eu não tenho nem tempo. Eu faço uma leitura diagonal, que eu passo uma boa parte do meu tempo fazendo pesquisa, lendo, entre outras coisas, né? Então, eu agradeço aí ao pessoal que vai lá no meu messaging, botar, assista tal vídeo, vai lá dar uma olhada no que o tal camarada está falando. Eu já desenvolvi minha própria linha de pesquisa, já estou no final de carreira, já na linha da reta final, sentado na janela para ver a paisagem. Então eu já tenho uma base muito forte para colocar as minhas pesquisas e ter as minhas próprias opiniões, tanto é que eu montei o canal para isso, né? Não ter que bater boca, porque eu não bato boca, não vou bater boca de jeito nenhum. Então fica aí um agradecimento a todos vocês, todos têm colocado comentários, eu leio todos um por um, eu e a Madalena. Então tem às vezes condições de responder tudo, né? Mas é fantástico, isso dá um incentivo incrível pra gente. Isso é muito bom, como eu já disse a vocês várias vezes, eu nunca esperei que fosse crescer tanto, o canal está crescendo, cada vez mais.
E eu ainda não consegui fazer as lives por vários motivos. Eu tenho que entender esse programa do StreamYard direito. E eu tenho que combinar também o meu horário, por causa do horário da Magdalena. Ela tem dado uma assistência muito grande lá na empresa do filho. E ela chega tarde em casa. E aí os nossos horários não combinam muito, né? Então, sincronizar isso, então ver se as coisas acalmam um pouquinho. Esperando, todo mundo está esperando que acalme, né? Não vai mudar, não vai voltar. Isso eu já comentei várias vezes, nunca mais nós vamos. Ele acabou. Nós agora estamos numa outra era. Isso não vai mais voltar. Aquele passado ficou. Agora vem um novo mundo aí, com a reorganização dos players, da geopolítica. Se a coisa entornar, aí vai ser. Ninguém vai ganhar nessa história. Mas eles acham que eles têm um pouco de medo, né? Porque vai ser um cataclisma planetário. Então vamos ficar nesses conflitos locais e tal, movimentando a geopolítica, porque tudo gira em torno do dinheiro. E aí esses grupos só trabalham em cima disso. A hora que eles resolverem esses acordos por baixo dos panos, a coisa vai acalmando. Aí eles inventam um conflito mais ali na frente. Né? Sempre vai existir, não tenho dúvida. Eles vão mirar os seus canhões, entre aspas, né? Seus foguetinhos para um outro lugar. Daqui a pouco eles saem da Europa e vão mirar para outro lugar, mas não tenho dúvida disso. Enquanto não houver essa tão propalada intervenção, essa descida dos anjos de luz, né, que todo mundo espera, porque todo mundo deu linha, vazou e não voltou, né? Todos eles. Pois é.